Boa noite a todos. Mais uma doutrinária da Cecinha. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre nós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola é necessária, útil e providente. Porém, a caridade aproxima o benfeitor do beneficiado. E ela tem muitas vertentes onde se pode trilhar, que não é só dar os bens materiais, porém também os apoios, a oração, etc, etc. Desejamos bom aproveitamento com a exposição da nossa querida e amada Luciene Modesto, que fará o tema hoje: fora da caridade não há salvação. Paz e bem para todos. Paz no mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cecim. É com muita alegria que estou aqui para falar sobre um tema que deve ser um lema em nossa vida, que nos livra do preconceito, nos livra das obrigações, de rótulos. O tema que me foi concedido para falar hoje, que deve ser um lema em nossas vidas, é: fora da caridade não há salvação. Por que eu digo que é um lema, né, que nos livra do preconceito? Porque ele não diz que é fora da igreja, não há salvação, né? Na igreja propriamente dita, como a parte material, o templo, né? Como se a igreja não há salvação, quando a gente acha que está dentro de um templo, né, ele vai estar salvo. Então, quando Jesus traz para nós que fora da caridade não há salvação, ele diz claramente que não há necessidade de rótulos, de denominações, né? Nos livra do preconceito, de acharmos que tal ou essa situação é que traz a salvação, né? Então, ele nos diz somente que fora da caridade não há salvação. Então, eu posso estar dentro de uma denominação, posso fazer caridade, mas eu também posso estar fora e fazer a caridade, não é? Porque quanto não é isso, não é estar dentro de um templo, não é? Não é quantas vezes eu frequento a minha religião, a minha igreja, o centro espírita, que vai trazer a salvação, não é? Vai trazer a evolução, a renovação. Mas o que ele nos diz é que fora da caridade não há salvação. Essa salvação de mudança, né? É a caridade que nos faz movimentar o nosso sentimento, né? É a espiritualidade em movimento. A gente pode dizer que a caridade e o amor, eles andam juntos. Porque quando se tem amor, se pensa no próximo. E quando se pensa no próximo, se faz caridade. Então, a caridade, ela pode ser material e espiritual. Material é o que nós fazemos, né? O que nós doamos, né? Materialmente, já se diz, né? Os alimentos, a fome, a sopa que nós doamos. Mas mesmo essa
caridade material, deve-se ter o cuidado de como é feita, né? Porque se ela nos traz uma vaidade, né? Se ela nos traz uma irritação, uma inquietude de não desejo de fazer, ela não é caridade, não é? Se eu quero aparecer porque eu estou doando tantas e tantas cestas básicas, eu estou fazendo sopa, né? Vou me mostrando, isso perdeu o sentido do que é ser caridoso, do que é ser caridade. Então, a caridade, ela tem que ser despretensiosa, né? Lembramos da viúva, né? Ela deu pouco, mas ela deu do seu melhor. Enquanto os ricos, né, jogavam no gasofilácio, porque eles tinham de abundância, né? Ela não conseguiu encher o gasofilácio porque as moedinhas que elas tinham era pouca, né? Não encheu na visão material, mas na visão espiritual transbordou aquele gasofilácio. Então, quando se olha, a doação dos ricos foi muita, né? Mas isso era sobras, né? Não foi doado. E ela fez a doação. Ela pensou no próximo, né? Aquelas moedinhas que ela tinha, ela repartiu. Porque ela sabia que existia outros tão ou mais necessitados quanto elas. Então, a caridade material, também nós temos que ter o cuidado de avaliar o nosso sentimento quando nós estamos doando, né? Quando nós estamos praticando essa caridade material. Então, essa caridade material é a mais fácil, mas ela também tem que ser prestada atenção. Nos conhecermos, conhecer o nosso sentimento. E aí nós passamos para a caridade moral. A caridade moral é doar de si, né? Do seu sentimento, daquilo que nós temos de melhor, né? Palavras, né? A verbal, que são palavras consoladoras, edificantes, esclarecedoras. O mental, ele nos diz que podemos também fazer a caridade mental, né? Fazendo prece, pedindo por aqueles que sofrem, emanando amor. E a gestual, não é? O abraço, o afago, o aperto de mão. Então, há várias maneiras de se fazer a caridade. Basta a gente estar disposto. Não é preciso ter muito para se fazer a caridade. Talvez a caridade material falte para muitos, né? Porque depende do financeiro. Mas mesmo assim, quantas pessoas dividem o seu quilo de açúcar? Quando se faz a campanha do quilo, onde se espera não receber nada, as pessoas que menos têm comparecem com 1 quilo ou meio quilo, onde elas dividem para colaborar quando se bate na porta. E muitas vezes, aquele que se tem muito, onde a gente espera que vai receber, não recebe. Porque eles alegam, né, que é para tal, que tal religião é, para onde é. Né? Esquecem eles que a fome não tem religião. Que a fome não espera a nossa vontade, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade de dizer, quem está doando é a minha igreja, é o meu centro. Né? Então, a fome não espera. É por isso que a frase fora da caridade não há salvação, ela
desmistifica tudo isso. Cai por terra toda essa questão de preconceito, de servir só a quem comunga do meu pensamento, do meu credo. E essa frase vem e nos diz: não, você pode fazer a caridade. Você não precisa ficar rotulado a um segmento, a uma denominação, né? a um pensamento que você só possa fazer se for permitido. Não, quando se diz que fora da caridade não há salvação, eles nos diz: vá. Se você não tem religião, mas se você está ajudando o seu irmão, você está salvo, né? Você está evoluindo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, dos centros espíritas, que se consideram, né, caridosos por estar indo, né, ao centro, por estar indo ouvir uma missa, né, que estão quites com Deus, né? Quando as pessoas dizem ao outro: você não está salvo porque você não segue a minha religião, porque você não profere o que eu profiro, o que eu faço, né? Eu sigo Jesus porque eu sou dessa denominação, então eu estou salvo. Eles esquecem que não é a quantidade de vezes que vamos nas igrejas, que vamos nos centros, não é a quantidade de vezes que se faz palestra, né? Que se fala de caridade, que se fala de vários temas e que é abordado com elucidações, né? Que todo mundo aplaude. Não é isso que vai fazer a nossa evolução. Não é isso que vai dizer que nós estamos salvos ou que estamos evoluindo. É a nossa prática. É a prática da caridade, que é o amor em movimento. Jesus saía pregando, ensinando, mostrando como agir. Ele não ficou dentro de um templo dizendo que esse ou aquele que estão dentro desse templo estará salvo. Ele mandou seguir ensinando. Ele pregava, ele ensinava, ele demonstrava, ele praticava. Ensinando a não julgar, ensinando a perdoar, ensinando a auxiliar os mais simples. Quando ele distribuía os pães nos milagres, quando não existia, que os discípulos diziam, né, que não tinham como ajudar, e ele faz os milagres dos pães, os milagres dos peixes, e sacia a fome, porque naquele momento eles também necessitavam de um alimento material. E para que ele recebesse o alimento espiritual, eles precisavam também estar abastecido pelo alimento material. Então, Jesus equipara as duas situações. Quando nós não vamos fazer a caridade, se tem uma pessoa com fome, claro, é o alimento, né? É a caridade material que vai ser primeiro levada a ele. Porque a palavra, o abraço não vai matar a fome. Mas nós vamos perceber que além daquele material, aquele alimento necessita de algo a mais. Necessita de uma atenção. Necessita, às vezes, que a gente ouça
que emprestemos os nossos ouvidos, que é também caridade. Saber ouvir é uma caridade. E muitas vezes nos corre-corre da vida, nós esquecemos de ouvir o nosso irmão. E as pessoas estão tão carentes dessa forma de caridade, de poder falar, de se expressar, que nós, numa fila, seja de médico, seja no banco, as pessoas desabafam com aqueles que estão dispostos a ouvir. E nesse momento, não nos atentamos que precisamos estarmos abertos de coração e ouvidos, porque talvez essa pessoa não terá outra oportunidade e nós também não teremos essa oportunidade. Então, o Cristo sempre aproveitou as oportunidades para ensinar. E devemos estar atentos para as oportunidades. Às vezes não é marcado hora para nos testar como é que nós estamos. Como é que nós estamos nos conduzindo. Como é que está a nossa caridade? Que é só buscar o material, que é só entregar um farmel. Quando chega alguém para perguntar algo, a gente para ouvir, ou quer logo dar o material para se livrar daquela pessoa. Porque a gente está sempre correndo, não sei para onde, com a pressa, às vezes desnecessária. Veio essa pandemia que nos ensinou a parar, a refletir, a voltar um pouco para nós e ouvir o outro. E a caridade começa também nos nossos lares. Muitas vezes a gente quebra o barraco, por assim dizer, em casa, porque eu tenho que sair para fazer a caridade e você está me empatando. Será? Será que essa caridade lá fora, nesse momento, é a mais importante? Será que eu não tenho paciência com aqueles que estão ao meu lado, ao nosso lado? Não tenho paciência de ouvir, de entender? Iríamos ter paciência com aqueles que estão distantes? Ou essa nossa paciência, né? essa nossa caridade com aqueles que estão lá fora, será que não é para sermos vistos? Para sermos vistos como somos bonzinhos, como somos caridosos? Enquanto no nosso lar, aqueles que nos rodeiam, que estão perto de nós, gritam e clamam pela oportunidade de ouvir, de ser ouvido, de um abraço, de um carinho, de um afeto, de um afago. Quantas pessoas lá fora que dizem, eu sou caridoso porque eu estou sei quantas cestas, eu ajudo, vê como eu faço. Mas quando volta para os seus lares, a voz dele ou dela é a que prevalece. A caridade de ouvir que tinha lá fora com os outros some, com os seus familiares, com aqueles que estão sobre o mesmo teto.
E nesse momento a gente tem que se recolher e se perguntar: por quê? Porque eu sou lá fora de um jeito e acho diferente com aqueles que são subordinados a mim. Onde está aquela caridade amorosa que eu tenho, a paciência de ouvir? Então, nós temos sim que auxiliar os que estão lá fora, os que estão famintos, mas temos que observar os que estão ao nosso redor. Porque a caridade, ela tem que partir do lar. É o ponto inicial. É do lar que nos diz quem nós somos. É lá que a gente vai descobrir com aqueles que dependem de nós, que estão 24 horas conosco, quem nós somos. Então, essa caridade que a gente faz lá fora, não estou falando só do alimento, que os de casa não estão precisando do alimento, né? E por isso, às vezes, se coloca, né? Não tem paciência porque já tem um alimento, então não tem necessidade de ouvir. Então prestemos atenção aos nossos pais, aos que estão ao nosso redor, e depois vamos sair a campo para espalhar essa caridade que começou com os nossos próximos, mais próximos, que é os nossos familiares. Então, nós vamos seguir uma linha reta de conduta, para que nós não possamos nos contradizer nos sentimentos e nas ações. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está no capítulo 15, que é esse o tema, fora da caridade, nossa salvação, ele começa dizendo, né, o que é preciso para ser salvo. O que é preciso para ser salvo? É estar dentro do tempo? É seguir essa ou aquela denominação? Não, o que precisa para ser salvo é a nossa transformação. E a nossa transformação vai ser de acordo com o que nós agimos com o nosso próximo. Porque como nós agimos para o nosso próximo, é o que nós queremos que agíssemos conosco. Então, a pergunta, o que é preciso para ser salvo, é isso: mudanças. Mudança de sentimentos, mudança de conduta, mudança de ações. Transformar o homem velho num homem novo. Buscar a renovação. Então, quando eu começo a fazer a caridade, eu começo a fazer um trabalho espiritual. Nas mediúnicas, temos um trabalho de caridade para os nossos irmãos e principalmente para conosco. A caridade com eles porque nós ouvimos, nós paramos para dar atenção aos seus sofrimentos. E a caridade para conosco nesse momento é que nos diz: mudem as suas condutas, perdoem, amem, faça diferente do que eu fiz, porque essa conduta me levou até aqui,
a estarmos aqui. Eles não vão dizer diretamente isso. Mas quando se atende à espiritualidade maior, deixa vir para nós, cada conduta, cada fala daquele irmão sofredor, nós devemos trazer um ensinamento, uma reflexão. Então essa caridade é uma mão dupla, em que todos nós recebemos, os que estão pedindo auxílio e nós que estamos auxiliando e sendo auxiliados. Então eles também falam da parábola do samaritano, que está também nesse capítulo. Ele diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele está falando da separação, não do momento que vai se acabar, mas do momento que estamos passando de transição. E nessa transição vai haver essa separação dos bodes e das ovelhas. Aqueles que estão seguindo, não é, os ensinamentos do Cristo, aqueles que estão burilando os seus sentimentos, que estão buscando a sua melhora, né, a sua evolução, a sua salvação, né, que estão dentro desse parâmetro de caridade, observando o que acontece ao seu redor, observando o que acontece com seus irmãos, né, dominando os seus ímpetos, dominando a irracionalidade. Esses vão ser separados, que são as ovelhas e quem são os bodes. As ovelhas são os que estão buscando os ensinamentos dos Cristo, os que estão conseguindo evoluir, os que estão conseguindo caminhar. E os bodes são aqueles que ainda estão carregados de sentimentos negativos, carregados de energias destruidoras, energia do egoísmo. A comparação dos bodes e das ovelhas lembra-se que os bodes naquela época diziam que eram mandados para absorver os pecados, né? E depois eram sacrificados. Então esses bodes, essa comparação é porque os bodes vinham cheios, né, de pecados, por assim dizer. Então separará os bodes das ovelhas. As ovelhas estão buscando seguir os ensinamentos. Os bodes ainda estão carregados de energias, né? Ainda precisam burilar essas energias. Só que esses irmãos não terão a condenação do fogo eterno, né? Não serão condenados ao sacrifício como bode. Eles terão sim outras oportunidades. Porque nesses momentos, eles ainda são como crianças ainda rebeldes. E aí vão procurar a maturidade, amadurecer em outra oportunidade. Porque o Cristo não nos negou isso. Não nos disse que nós seremos condenados. Essa salvação é uma salvação de mudanças, de evolução, de crescimento.
Não é que o outro vai ser condenado, não está salvo, será lançado ao fogo do inferno, porque não fez a caridade. Não é isso. Fora da caridade não há salvação, porque essa é a rota que temos que seguir. É isso que vai nos impulsionar. Jesus disse: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E que eu ir ao Pai a não ser por mim? Essa frase é uma questão de orgulho, de vaidade de Jesus? Claro que não. É pelos seus ensinamentos. O que ele trouxe, a cartilha que ele trouxe, é para nós seguirmos. Por isso, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Porque seguindo os ensinamentos do Cristo, é que nós conseguiremos essa salvação, essa evolução. E essa evolução que nós vamos conseguir obter é pensando também nos nossos irmãos. Porque o sentimento do egoísmo não nos leva a nada, não vai trazer a nossa evolução. No livro de Paulo, de Tarso, tem também uma parte que nos diz: a caridade deve ser sempre desinteressada. A salvação que Allan Kardec coloca no axioma fora da caridade não há salvação é consequência natural do desenvolvimento da própria virtude da caridade no processo de autotransformação da criatura. Quando desenvolvemos a caridade, a salvação acontece de forma tranquila, como consequência sem interesse algum. A caridade não se exaspera. Se uma pessoa realizando o trabalho do bem se irrita o tempo todo e agride as demais, é porque provavelmente está se obrigando a trabalhar em vez de se doar com amor ao serviço. E por isso acontece toda essa exasperação. Então, quando nós não nos sentimos bem em praticando a caridade, isso não é caridade. A caridade tem que nos trazer prazer, nos trazer alegria, nos sentirmos felizes ao auxiliarmos os nossos irmãos. O bem-estar da caridade tem que ser via dupla, não é? Aquele que faz e aquele que recebe. Se o que eu chamo de caridade está me trazendo irritação, vamos rever esse sentimento. Vamos analisar a nossa conduta. Vamos fazer um burilamento em nós. E se a nossa caridade também causa irritação no outro, causa constrangimento no outro, vamos rever também essa caridade. Porque a caridade, ela não deve humilhar o próximo. Ela não deve constranger. O melhor da caridade é quando nós fazemos a caridade e deixamos a entender que quem mais está recebendo é quem está doando, quem está
fazendo. Deixar quem recebe tranquilo, né? Sem se sentir envergonhado, humilhado. Transformarmos a caridade em benefício, em que o outro não seja constrangido. Então, há dois sentimentos aí, né? Quando nós fazemos algo que nos irritamos, né? Que nos tira do nosso prumo, não é caridade. E quando aquilo que nós doamos irrita o outro, não é caridade. A caridade não pode trazer sofrimento. Quando nossa palavra magoa, que a palavra é um tipo de caridade, isso não é caridade. Quando a nossa palavra humilha, fere, não é caridade. Muitas vezes usamos a caridade para falar a verdade, aquilo que nós achamos que é verdade. E muitas vezes o outro não está ainda preparado para a verdade. Então, até na palavra, nós temos que saber como colocar, a que horas colocar e onde colocar. Mesmo que aquilo que vamos falar seja verdade, mas o outro está preparado para essa verdade? Ou será que aquilo que nós pensamos que é verdade, é verdade? Nós analisamos. E muitas vezes a nossa verdade, dita de forma não caridosa, ela vai trazer uma catástrofe naquele irmão que ouve. Então, saber doar, saber falar, saber abraçar, saber elogiar e saber ouvir, isso são sinônimos de caridade. Meus irmãos, agradeço a vocês do fundo do meu coração por essa oportunidade de estar falando com vocês. Agradeço a Cecim, agradeço a Ellen por ter me chamado para conversar sobre a caridade. Para que cada vez que a gente fale, a gente absorva esse sentimento e analise a necessidade daquele tema que vem primeiramente para os nossos ouvidos. Então, muito obrigado, meus irmãos. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Fique com Deus. Só gratidão. Grande banquete, nossa querida Luciene nos ofereceu essa noite. Material bastante para reflexão. Agradecemos à espiritualidade maior por nos permitir participar desta festa maravilhosa. Que nós sejamos abençoados mais uma vez em nossos lares, junto com as nossas famílias, que possamos arranjar, conseguir forças, coragem para pedir pelo próximo, pela saúde, pela paz do mundo. Boa noite, Jesus nos abençoe. Viva Jesus!